Olá, amigos da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, sejam bem-vindos a mais uma live da série Conversas Introdutórias, desenvolvida pelos departamentos de Doutrina e de Estudos da USE. E nesta série de lives nós tratamos de temas considerados básicos e destinados principalmente para o público que não está tão familiarizado assim com a doutrina espírita, mas também para aqueles que já são espíritas, já têm uma vivência, uma bagagem um pouco maior, mas que se interessam, obviamente, né, pelas reflexões, pelas discussões que nós trazemos. Então, a nossa proposta é abordar conceitos de uma maneira simples, objetiva e, acima de tudo, que nós consigamos refletir, né, sobre essa temática dentro do tempo que nós teremos aqui. Convidados hoje, sempre muito especiais, né, nessa série de lives que nós temos, eu vou apresentar um a um, todos eles, de alguma maneira, eles vão contribuir para estas reflexões e também fazem parte, né, da nossa proposta de esclarecimento sobre as temáticas básicas, né, do Espiritismo. Para compartilhar aqui a nossa sala virtual, eu inicialmente trago o nosso amigo Mário Gonçalves, diretor do Departamento de Estudos da USE, e que já tem uma longa trilha aí percorrida no caminho do Espiritismo, implantando cursos sobre o Espiritismo. Mário, seja muito bem-vindo, seu boa noite aos nossos amigos. Seu microfone. Pronto. É uma alegria estar aqui, Marcos. Boa noite a todos que nos assistem e que possamos ter um estudo gostoso hoje, um bate-papo bastante produtivo para todos. Excelente. Compartilhando também a nossa sala virtual e entrando agora nosso amigo Sandro Coço, Sandro, que é integrante do Departamento de Doutrina também aqui da USE, já trabalha com a temática, né, não só para o público adulto, mas também já trabalhou bastante, né, com o público juvenil, e ele tem uma experiência bastante rica e que nos ajuda aqui a dialogar sobre essa temática. Sandro, muito bem-vindo aqui para a nossa live. Marco, obrigado pelo convite, é uma alegria imensa estar aqui com vocês essa noite, reencontrar velhos amigos como o Mário, que eu não vejo pessoalmente há muito tempo, e conhecer o nosso querido Tiago, que está vindo aí daqui a pouquinho para participar com a gente. Obrigado, Sandro. E esse quarto componente de hoje, né, o nosso amigo Tiago de Lima Castro. Tiago, seja muito bem-vindo. O Tiago, ele é integrante também da Liga dos Pesquisadores do Espiritismo. Ele atua, é filósofo, né, e atua na pesquisa também da parte de estética, ele tem de música, né? Por sinal, o doutorado dele é em música também. E o Tiago vem enriquecer a nossa discussão hoje e, com certeza, né, nós vamos aguardar as suas reflexões filosóficas hoje. Tiago, muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, né? Poder compartilhar esse tema com os amigos, né? E numa época que a gente precisa retornar a essa temática específica de hoje, né? Nos ajuda muito a conviver com os desafios que todo mundo que está assistindo, nós estamos passando, né? Você tocou num tema fundamental. Essa época de pandemia, Deus é bastante lembrado, né? Ele é sempre lembrado, mas hoje em particular. E por que nós estamos trabalhando essa temática, né? Porque é uma das temáticas essenciais. Então, os três são muito bem-vindos aqui para nós discutirmos isso. Deus vai ser a nossa proposta de maneira simples, de maneira objetiva. Ninguém tem a intenção de esgotar assunto ou de entrar em detalhes aqui que apenas para algumas pessoas faria sentido. Não, a gente vai trabalhar de uma maneira mais ampla, mais genérica e contribuir dentro do possível. E, nesse sentido, o nosso chat, que cada um que se sentir confortável pode participar também. O nosso chat está disponível não só para nós recebermos aqui, já estou vendo boa noite aqui dos nossos amigos no chat, né? Não só para as boas-vindas a eles, vou colocar aqui André Laporte, prestigiando, tinha que ser, né? André Laporte, ela sempre nos ajudando, principalmente porque é minha mulher, ela tem que dar suporte nesse processo. Nós temos também aqui a Isadora. Boa noite, Isadora, grande satisfação de tê-la aqui.
a Valéria. Valéria também está nos acompanhando. Muito bem-vinda, Valéria, que possamos refletir juntos. Temos também Tauan. Tauan, muito bem-vindo também. Viva Tiago! Quer dizer que Tauan já. Tiago, você já convidou seus amigos para cá? Muito bem. Convidei meu irmão, né? Tem que... Seu irmão. Então, nós estamos aqui numa live familiar, né? Mulher, irmão, também. né? Assim é bom. nós não teremos problemas na hora de reflexões. Muito bem-vindo a todos e que nós consigamos começar agora de uma maneira bastante instigante. Eu vou, como nos modelos anteriores, só explicar para o público, né? A nossa proposta é direcionar questões, inicialmente para o Mário, para o Sandro ou para o Tiago, e todos vão ficar muito à vontade, né, para complementar ou para desenvolver, e dentro do possível a gente vai trazer questionamentos ou algum tipo de pergunta que os amigos que estiverem nos acompanhando possam fazer no chat também, tá? Bom, e para iniciar, eu teria que fazer isso, porque não tem como, né, nós não partirmos da questão número 1 do livro dos Espíritos, afinal de contas, é aquela que eu acho que todo mundo que, de alguma maneira, já abriu o livro dos Espíritos, que é a primeira obra de Allan Kardec, vai se deparar com ela e não vai mais esquecer esta questão. Mas o importante não é esquecer, é compreender a questão. Então, nesse sentido, eu vou perguntar inicialmente ao nosso amigo Mário. Mário, na questão número 1 do livro dos Espíritos, nós encontramos lá, e já começa aí a diferença, a pergunta o que é Deus e não quem é Deus. Nesta questão, só na maneira de perguntar, nós já podemos ter uma diferença das visões mais tradicionais, que aproximam o homem a Deus, ou Deus no sentido homem, né? O que você entende da primeira pergunta? O que é Deus? Essa é uma das perguntas que mais são lidas no Livro dos Espíritos, né? E que demanda mesmo um pensamento e um estudo que a gente vai, ao longo do tempo, aprofundando, né? O Marcos já falou legal aí. Kardec, na hora que foi perguntar, a primeira pergunta, o tema do capítulo é Deus, ele coloca o que é Deus. Então, já assim, com um cuidado para que não perguntasse quem é, né? Mas o que dá a possibilidade para quem foi responder, que no caso são os espíritos que auxiliaram a trazer os conceitos espíritos, a dizerem o que eles pensam. E a resposta é fantástica, né? Ele diz: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, a gente tem aí uma bela resposta, uma síntese, né? De que não é alguém como a gente, né? Não é um espírito, e ele classifica como causa, inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. A partir daí, acho que já é a bola está rolando, né, Marcos? Exatamente. E claro, não, só para essa pergunta é tão profunda, é a primeira questão do Livro dos Espíritos, mas ela é tão profunda, ela é curtinha, mas ela é muito profunda. Então a gente pode vamos nos deter nela um pouquinho para esclarecermos essas perguntas. A pergunta é curtinha, a resposta é sintética, mas dá um bom papo, né? Então, muito inteligência bom. Suprema significa que não há um outro ser, algo superior a Deus em inteligência, né? E causa primeira de todas as coisas, também diretamente está dizendo que nada, tudo parte de Deus, né? Deus é a causa primeira e tudo o que existe são efeitos, é a sua criação, né? Exatamente. E isso vai ser importante para a gente depois trabalhar algumas questões, né, que vão se remeter a essa definição. Mas aproveitando ainda essa questão que ela nos permite isso, né? Eu não sei se o vídeo do Sandro travou, ou sou eu que estou vendo a imagem dele congelada. Sandro, você está entre nós?
Eu acho que travou a imagem dele. Eu estou vendo ele todo feliz ali, todo radiante. Eu estou aqui. Está muito feliz. Está me ouvindo? Eu estou por aqui. Antes congelar assim do que chorando, né? Então foi. Enquanto ele não retoma a atividade, vamos perguntar para o Tiago. Tiago, nessa proposta que o Mário comentou, primeiro já diferenciando da visão antropomórfica de Deus, né? Kardec teve essa sensibilidade, essa percepção e essa questão filosófica, né? Que nos ajuda a diferenciar. Entretanto, esta questão, ela envolve outras coisas. Por exemplo, frases do tipo que nós fomos feitos à semelhança, né, de Deus e outras coisas. A criatura se confunde com o Criador. Quando o Mário disse inteligência suprema, causa primária, existiria alguma outra inteligência nesse mesmo nível, alguma outra causa? Essa pergunta é sempre interessante. Quando a gente tenta pensar sobre Deus, a gente tem algumas dificuldades. A gente tem os limites da nossa linguagem. A gente só consegue falar do que a gente conhece. E Deus a gente acessa através da razão, da reflexão. É diferente de eu falar, isso é branco. Todo mundo vê a cor branca, né? A não ser que tenha algum problema de visão, a pessoa a gente tem uma experiência em geral do que é do que é o branco. Quando a gente fala inteligência suprema, é muito interessante a gente parar para pensar numa coisinha bem simples. Quando a gente pega a água e a gente bota ela para esquentar, uma hora ela ferve. Já pensaram que fantástico, que maravilhoso é isso? Toda vez que eu esquento a água, ela vai chegar numa determinada temperatura e ela vai ferver. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Por quê? Porque existem leis que regem o funcionamento das coisas. E essas leis, elas demonstram uma origem inteligente, porque tudo se alinha, né? As plantas produzem oxigênio e tratam do carbono. A gente já precisa do oxigênio e libera carbono para as plantas. Tudo na natureza vai se relacionando. Então a gente vê que tem que ter uma inteligência anterior que criou isso, que é a inteligência divina. Nós somos seres inteligentes? Somos. Só que a nossa inteligência, ela tem um certo limite, porque nós somos seres criados. Como nós somos seres criados, somos seres imortais, somos imortais no sentido, nós fomos criados em algum momento e nós vamos evoluindo pela eternidade. Um ser que é a causa de tudo, que é a causa primária de todas as coisas, ele tem uma inteligência em uma outra instância. Nós podemos falar que nós herdamos o atributo inteligência de Deus, herdamos a característica de ter inteligência de Deus? Sim, mas essa nossa inteligência que herdamos não é a mesma de Deus. Porque Deus é aquela inteligência de todas as coisas. Uma coisa é você aparecer num jogo com as regras ali marcadas, você vai aprendendo as regras do jogo. Outra coisa é criar o jogo. Nós não criamos o jogo, nós não criamos essas leis. Então, nós não nos confundimos com o Criador. Muitas vezes a gente imagina que a gente confunde as duas coisas porque a gente tende a materializar Deus. Como a gente tem um olhar, a gente observa as coisas materiais, a gente às vezes usa raciocínios materiais para pensar em Deus. Se Deus é a causa da matéria, ele não pode ser matéria. Então ele não ocupa lugar. Então ele está em todo lugar. Se Deus criou o espírito, ele não é o espírito, mas ele tem o elemento inteligência de que nos criou com uma inteligência perfectível, né? Mesmo o espírito mais evoluído nunca se compara a Deus, porque a gente começou em algum momento. Deus sempre é. Deus sempre foi, né? E sempre será. Como daquela música do Raul Seixas, né? Que agora que eu citei a música e esqueci o refrão. Mas tudo bem, valeu a lembrança.
Então, a gente tem alguns elementos aqui que já são importantes para o público refletir. Primeira questão, o que é Deus, né? Eu não vou ficar discutindo se pôr o artigo antes ou depois, se o que é Deus ou o que é Deus vai fazer diferença aqui, tá? Mas na primeira questão, a gente vai entender que o processo de compreensão não é aquele velhinho de barba branca, como ele era representado em outras tradições ou em outras representações de alguém superior, mas com mais experiência, mas compartilhando da mesma natureza, né? E aí já os espíritos diferenciam completamente, não existe nada igual a Deus, nada semelhante a Deus. O que nós temos é o produto da criação divina, que somos nós, e a matéria, e que eventualmente nós vamos nos compreendendo e compreendendo a realidade que nos cerca, mas os espíritos disseram com muita propriedade: nos faltam palavras para entender na sua plenitude. Nós deveríamos ou precisamos evoluir mais para compreender essa dimensão que seria Deus. Tanto é que a representação disso na Bíblia, ela sempre é simbólica, né, que seria o todo, né, o tudo e o todo. Mas aí também pode levar a pensar a crer, né, em uma série de situações mais problemáticas. Vejo que o Sandro está no universo ainda. Agora sim, agora eu acho que agora ele entrou, mas vamos esperar. Então, e aí a gente vai entender um outro aspecto também. Por exemplo, essa questão do Sandro ir e voltar, ele está reencarnando na live? Sandro, você está entre nós? Agora ele está na erradicidade. Eu estou, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me vendo? Agora ele voltou. Veja que ele vai. Agora sim. Então, espera um pouquinho que eu vou resolver isso. Tá, agora você está fica me ouvindo de agora? lado, assim, a gente vai ficar de lado também para ver você. Espera um pouquinho que eu vou resolver isso agora, Marcos. Vai comentando que eu já corrijo isso. Tá bom. Enquanto o Sandro se endireita lá, eu vou só reforçar alguns amigos que estão nos acompanhando. Alexandre Fonseca, também do Departamento de Doutrina, agora responsável pela assessoria de pesquisa da USE, né? Muito bem-vindo, Alexandre, e vai fazer parte da nossa próxima live. No final, a gente vai conversar sobre isso. Nós temos também a Maria Amélia, boa noite. O Max já deu aqui o boa noite, né? Mas ele contribui para falar o início, o fim e o meio. É a simbologia que traz, que vem da Bíblia, né? E a Andréa faz um comentário aqui. Alguns companheiros espíritas equivocadamente consideram Deus como elemento, identificando 3 elementos gerais: Deus, Espírito e matéria. Poderiam falar a respeito para auxiliar no esclarecimento dessa visão? Sim, poderemos, apesar da próxima live ser exatamente esse o tema, elementos gerais do universo, mas a gente pode dar uma palhinha agora para não ficar perdida a proposta, tá? E só reforçando, ajudou o Tiago aqui com a música: tenha fé em Deus, tenha fé na vida, seria isso? Tem essa também, né? Mas é aquela, o início, o meio e o fim, que tem aquela música. Que foi que o Max começou, né? Muito bem, muito bem. Isso. É aquela dica de pergunta aos universitários. Então, os universitários estão nos ajudando aqui. E o Nildo, né? Boa noite para o Nildo, que também está sempre participando aqui conosco. E o Sandro foi para a erradicidade de novo, né? Daqui a pouco ele volta. Então, na proposta que a gente tem, o primeiro choque, talvez, que aqueles que não conhecem o Espiritismo, eles costumam ter, eles passam por algumas dificuldades para tirar aquela visão de Deus homem, né? Aquela visão de Deus com os mesmos problemas, até o mesmo comportamento de raiva, rancor, ira que o homem tem. Tanto é que isso é relatado, né, nas visões mais, vamos chamar assim, tradicionais da Bíblia, por exemplo, né? O Deus, Senhor dos Exércitos, que privilegia este ou aquele outro lado e tal. Essa visão de Deus é um primeiro embate que o neófito, ou aquele que chega na doutrina espírita, tem que ter. Mário, na sua experiência, até porque você promove e implanta cursos, né, sobre espiritismo, a abordagem inicial sobre Deus,
essa ruptura que se tem com a visão tradicional e apresentando-se um Deus, não é um homem, ele é algo que não se confunde, como o Tiago disse, com suas criaturas, mas é a inteligência suprema, causa primária, que não tem outras palavras para a gente tentar defini-lo. Qual seria a primeira abordagem para trabalhar essa questão para as pessoas e se afastar das questões mais tradicionais, daquela visão de Deus homem? É interessante, né? Que assim, um dos programas de estudos que a gente trabalha e a USE tem recomendado, nas primeiras reuniões esse tema é estudado, né? Isso é estudo em grupo, é um estudo que as pessoas trazem as suas vivências, os seus conceitos. Não é alguém que vai só fazer exposições, né? Exposição sobre o tema. E numa dessas reuniões destinada ao estudo de Deus, Marco, tem uma técnica que é o seguinte: a gente divide as pessoas em duplas, cada uma vai dizer para a outra o que pensa sobre Deus. E aí a gente tem, como é um público bastante heterogêneo, você tem pessoas que estão iniciando, tem pessoas que já têm alguma leitura, algum estudo espírita, então vai se diversificando isso, e a gente faz dessa forma para não ficar preso a um conceito filosófico, mas é aquilo que a pessoa sente, né? E marcou muito uma dessas turmas, que inclusive fui eu mesmo que estava ajudando ali como facilitar. Uma das pessoas, depois das duplas conversarem, cada uma vai dizer o que sente e tal, mais ou menos assim, à vontade, né? Aqueles que não quiserem falar no grupo maior, não precisa. Mas me chamou muita atenção desta vez, a pessoa disse assim: eu tenho medo de Deus, né? Então veja assim como que o conceito que a pessoa tem, a representatividade que ela tem de Deus, influi na forma como não só como ela se relaciona com Deus, mas como ela se relaciona com o próximo, com a vida em geral, né? Uhum. E era alguém que vinha de outra religião, que era um Deus que castiga, que é, né, bravo, nervoso de vez em quando, fica do lado de alguns e de outros não, né? Então, eu acho que eu me perdi um pouquinho na resposta da sua pergunta, mas eu quis exemplificar como que isso é importante, né? A gente ter que essa concepção que que o Espiritismo traz de Deus como um ser que é criador de tudo que existe, portanto, a suprema inteligência, também está muito acima das questões do nosso dia a dia, mas, ao mesmo tempo, ele é presente nas mínimas coisas, né, da nossa vida. Eu te volto a palavra aí, Marcos. Não, perfeito. Eu acho que, como a gente falou, a gente pode falar a questão 1, muita coisa, né? E essa proposta que a gente tem de reflexão, ela também serve para as pessoas se identificarem e não acharem que, às vezes, a interpretação dela é algo isolado. Muitas pessoas têm dificuldade logo na primeira questão do Livro dos Espíritos, que é a primeira obra de Allan Kardec. Então, só na primeira questão, que já é essa ruptura com uma tradição anterior, dessa visão de Deus vingativo, Deus homem, Deus que de alguma maneira se parece conosco, isso já é um passo a ser vencido, né? E você coloca aqui essa ideia bastante interessante de não ficar só na ideia abstrata, de trazer para o dia a dia, ou trazer como é que Deus se manifesta, por exemplo, como é que nós poderíamos perceber Deus de uma maneira um pouco mais, vamos chamar, pragmática, nessa nossa linha de reflexão, porque nós precisamos, né? Só ficar na abstração não dá também para muitas pessoas tentarem trazer isso para algo mais compreensível para elas, tá? Bom, agora o Sandro acho que voltou mesmo. Sandro, você finalmente está aqui. Ok. Sandro, estamos falando sobre Deus, tá? Nossa temática central.
E a nossa proposta é ouvir também alguns itens em particular, e nessa dificuldade que as pessoas têm, existe aquela questão do Deus provedor, que seria Deus que daria algo, né, em troca de. Muitas pessoas são condicionadas ainda a tentar negociar com Deus, de buscar favorecimento mediante sacrifício de alguma coisa ou promessa de alguma situação. Esse intercâmbio divino, o Espiritismo, ele estimula isso ou ele apresenta a nossa relação com Deus de maneira diferenciada? Olha, peço desculpa pelo ocorrido técnico que deu aí na minha conexão, mas é uma pergunta muito boa, Marcos, porque a relação com a divindade do ser humano, de uma forma assim, histórica, ela se deu em todos os tempos da humanidade, né? O ser humano confundia a divindade com os fenômenos da natureza, criou uma série de mecanismos de adoração a essas entidades, a trovão, lua, sol, depois animais, plantas, enfim, tem uma série de simbolismos, né, e mecanismos de adoração em que o ser humano foi evoluindo a sua forma de compreender essa força criadora. E a gente percebe que a forma que a religião, né, a religião institucional, ela é formada, ou ela acaba criando seus dogmas, né, a sua estrutura doutrinária, ela acaba criando um pensamento não racional em relação a essa força criadora, né? O Tiago estava falando, antes de eu cair, sobre que muitas pessoas confundem o pensamento, né? Que nós herdamos de Deus essa capacidade de pensar, e a nossa capacidade de pensar é um atributo que o ser humano tem. E esse pensamento, né, que inclusive está dentro da filosofia cartesiana, da forma que Descartes dizia, né, cogito ergo sum, penso logo existo. Então, o fato de nós pensarmos já faz uma conexão com algo diferente, né, porque a própria força do pensamento, o jeito que nós progredimos do ponto de vista intelectual, e tudo isso tem que ter leis, como o Tiago bem disse, leis estabelecidas por essa força criadora, né? Então, essa relação acaba, de uma certa forma, evoluindo. A doutrina espírita, ela traz uma visão de Deus racionalizada. Então, a gente começa a perceber a existência de Deus de uma outra forma, né? Ela não vem simplesmente pelo fato de alguém dizer que ele existe para nós, ou por uma aceitação, né, às vezes, que vem de uma forma afirmativa, mas que a gente atribui uma forma de compreender Deus através dos atributos, por exemplo, que é uma das questões que estão colocadas lá no Livro dos Espíritos. Então, Kardec fala assim, olha, estou falando do meu jeito, tá, gente? Meu jeito, Sandro Campineiro de ser. Nós podemos entender Deus dessa forma, e aí apresenta os atributos de Deus. E quando a gente começa a estudar de forma racional esses atributos, a gente começa a entender a lógica que está por trás desse pensamento. Porque ainda falta faculdade para a gente entender Deus de forma plena e absoluta. A gente vai ter que evoluir bastante para a gente poder entender e, vamos dizer assim, penetrar o pensamento divino de uma forma mais absoluta. Mas a gente consegue entender Deus através desses atributos que René Descartes trouxe, que Allan Kardec trouxe para dentro da doutrina espírita. E aí, nos estudos que nós fazemos, a gente vai esmiuçando ponto a ponto, né? Por que Deus tem que ser eterno? Né? Por que Deus tem que ser único? Por que não dá para ter dois deuses? Aí, quando a gente pega a história grega, a história nórdica dos deuses, a gente percebe que ele é todo humanizado, que é uma briga que não tem fim, para quem é, né, o mais poderoso, ou quem é o mais amado pelos mortais. Então, você percebe que essa humanização, ela acontece e é frequente. E a doutrina espírita não, ela procura fazer com que as pessoas entendam Deus, e aí não precisa ter nenhum tipo de formação acadêmica para isso. Essa conexão com o conhecimento é feita de uma forma muito natural. As pessoas que vão estudando essas questões do Livro dos Espíritos, e que abarca essa questão de Deus, ela vai compreendendo
né, que essa divindade, ela não permite mais nenhum tipo de barganha, que essa força criadora, ou que queiram como chamar, uma consciência cósmica que a gente, né, denomina como Deus, que é uma questão de palavras também, ou God, ou enfim, cada língua vai trazer de um jeito, né? E a gente vai entender que por trás de tudo isso, a gente consegue começar a penetrar de uma forma mais racional essa relação que a gente tem com Deus, porque é uma construção, vocês concordam? A relação com Deus é uma construção individual. E cada um vai ter que construir essa relação ao longo das existências, ao longo do próprio processo evolutivo. Quando a gente pega, por exemplo, uma pessoa de outras denominações que a gente tem um respeito profundo, inclusive eu tenho convicção de que quanto mais espiritismo a gente entende, mais a gente consegue dialogar com as demais religiões. A gente percebe que essas relações, de muitas pessoas, elas são muito próximas. E outras acabam fazendo o quê? Desenhando Deus segundo as suas convicções, a sua forma de pensar. E aí entra a barganha. E aí entra Deus, né, atendendo os meus caprichos. E o caminho tem que ser o inverso. Nós vamos entendendo Deus como essa fonte criadora, né, que tudo sabe, que tudo vê, que está em todos os lugares, que esse conceito de eternidade é muito filosófico, né, Tiago? É muito profundo, as pessoas entenderem que Deus é eterno. Como é que é algo que não tem começo e não tem fim? Mas aí a gente vai procurando tirar da abstração e tornando um pouco mais concreto. E aí a relação com Deus passa a ser um pouco mais próxima. De fato, a gente começa a apresentar aqui alguns elementos, né, que para o nosso amigo que está acompanhando, talvez comece a fazer sentido dentro quando começa a conectar alguns elementos, né? Às vezes muitas ideias ficam meio soltas, mas, e já trazendo até duas questões que foram colocadas aqui, para a gente refletir, e a gente está na questão 1 ainda, tá? Eu vou resgatar aquilo que a Andréa tinha comentado antes, referente a não confundirmos, né, Deus com a criação divina, que no caso a gente vai identificar somente 2 elementos gerais, né? Deus não é o terceiro, Deus não é elemento, né? Espírito e matéria, então Deus não se confunde com as suas criaturas. E aí eu trago também uma questão, na verdade um comentário que a Valéria coloca, que é aquela ideia de Deus, de Moisés, seria o Deus mais voltado para o homem, tá? Então, a evolução da ideia de Deus, como o Sandro está comentando, vai com o tempo. A gente vai sabendo, conhecendo mais, a própria ideia de Deus, ela vai se transformando. Apesar de o que nós pensamos ou deixarmos de pensar não vai mudar em absolutamente nada a existência ou a atuação divina, né? Então, essa perspectiva, ela é diferente. E aí eu vou pedir aqui os comentários do Tiago. Tiago, diferentemente do que alguns pensadores, eu não vou nem chamar de filósofo, porque Sócrates e Platão não gostavam de chamar de filósofo os sofistas, né? Que são aqueles que tentam dar a aparência de verdade conforme as conveniências que lhes compete, ou pelo menos eles acham que tudo seria, eu vou usar um dos sofistas famosos, os nomes gregos são bonitos, né? Dá até para a gente, talvez, sinalizar para quem quiser pôr nome de filho e tal, né? Mas tinha um dos famosos sofistas, que era o Protágoras, né? Protágoras dizia que o homem é a medida de todas as coisas, quando, na verdade, independentemente do homem saber ou conhecer, Deus existe e atua, nós é que estamos cada vez mais tentando conhecer Deus, tá? Deus não é uma criação mental, Deus existe, né? Como é que essa ruptura também, com essa visão de Deus, ela se dá independentemente da capacidade que a pessoa tem de compreender Deus? Deus existe, Deus é, como foi dito aqui, Deus não teve início, ele é. Só que nós somos limitados intelectualmente para compreender. E isso faz com que nós tenhamos sérias restrições para trazer Deus para as nossas vidas, porque é algo inimaginável. E aí eu faço uma questão provocativa
principalmente para aqueles que estão chegando pela doutrina oriundos de outras tradições, principalmente católica, tá? Mas oriundos de outras religiões. Deus não é homem, Deus não é, alguém que nós poderíamos imaginar de maneira antropomórfica, e nem se fez homem. Jesus é Deus? Questão. A questão ela tem um cerne muito interessante. Aproveitando a frase do Protágoras, né, que você trouxe, Marco, né, o homem é a medida de todas as coisas. Se a gente entende esse sentido, né, que nós tendemos a olhar para a natureza e ver tudo de uma forma humanizada, antropomorfizada, ela fazia muito sentido naquele momento. A própria construção de deuses humanos vem um pouco disso. Como a gente já comentou, a gente tem sempre problemas com palavras, para tudo, né? Até você descobrir a palavra eletricidade, para falar da eletricidade. Então, era muito natural que num processo histórico, nós começamos a pensar em Deus a partir de coisas, daquilo que a gente tem acesso no dia a dia. Eu vejo fenômenos da natureza que eu não entendo, aí eu chamo aquilo de Deus. Depois eu começo, para tentar sofisticar isso, eu comparo com aquilo que eu imagino que é o mais sofisticado da natureza, o próprio ser humano. Uma certa pretensão nossa, né? Fez parte do nosso processo. Então, existe um desafio de nós nos esforçarmos para pensar em Deus sem nos humanizar, sem humanizar Deus. Porque quando a gente humaniza, aí é aquela coisa, pessoas são rancorosas? Sim. Se a gente pensa Deus de uma forma humana, então Deus vai ser rancoroso. E assim por diante. Ao mesmo tempo, muitas vezes, a dificuldade de pensar em Deus não é só pelo lado abstrato, é que, infelizmente, a ideia de Deus foi muito usada como discurso de poder também. Então, muitas vezes, as pessoas que se colocam contra essa ideia, você vai ver que no cerne, o problema dela é quem usa Deus como forma de poder. Isso ocorreu, e isso foi um problema, isso é um problema do ser humano muito grande. A gente da doutrina espírita tem que ter cuidado, né, para não distorcer a própria doutrina para fazer esse tipo de coisa, né? Mas a gente tem que passar a observar através dos efeitos. Quer dizer, ao invés de tentar pensar, imaginar Deus como um ser humano, como uma coisa específica, observar a natureza, observar as coisas. A partir dessa observação, eu começo a ver padrões, eu começo a ver, que o Arthur Felipe Ferreira está comentando, Deus faz presente através das suas leis. Eu começo a observar que existe uma certa ordem nas coisas, existem coisas que se repetem. A partir disso, eu vou criando essa noção de Deus. Eu vou extraindo pelos efeitos que a nossa razão consegue perceber de Deus, tentando chegar à construção desses conceitos. E o primeiro esforço que a gente precisa é realmente esse. Bom, Deus não é humano. E no caso nosso, a gente tem essa mistura entre Deus e uma pessoa específica, né? Jesus de Nazaré, que foi transformado em Deus por questões muito mais políticas do que, em certo tempo, muito mais político do que questões de razão, de reflexão, né? Então, para a gente separar, é um esforço maior, porque no ponto de vista espírita, para quem está mais acostumado com o catolicismo, vai ter aquela ideia de Deus como Pai, Filho, Espírito Santo, aquela ideia de trindade, né? Que é meio importado do hinduísmo, né? Do Brahma e suas 3 manifestações, tem umas semelhanças ali. Então, para nós, porque se Deus se fez uma pessoa, significa que a criação dele não deu muito certo, né? Para ter que vir aqui nos salvar,
a criação não deu muito certo. Se essa criação não deu muito certo, ela não pode ser perfeita. Então o Criador também não pode ser perfeito. Mas tirar essa abstração, tirar essa ideia, é um trabalho que a gente vai fazendo também aos pouquinhos com calma, estudando os conceitos, relendo, pensando, porque a gente já está algumas encarnações ouvindo diversas ideias sobre Deus diferentes, né? Nós estamos numa sociedade que eu não diria exatamente cristã, mas especificamente, né, de um certo cristianismo, né? Quando a gente fala parabéns, quando a gente dá parabéns para alguém por alguma coisa, a gente está citando Tomás de Aquino, por exemplo, sem perceber. Então nós temos toda uma linguagem carregada, vou ter que ser temente a Deus, né? Deus está aí. Aí o que a gente precisa fazer? Ir chegando, tomando essa reflexão, tentando não personalizar e entender, se Deus cria suas leis, se Deus é perfeito, ele vai criar leis que funcionam, né? Imaginar um relojoeiro, um relógio que funciona ali, né? Que funciona perfeitamente. Então quando a gente começa a despersonalizar Deus, a gente começa a ver, olha, não faz sentido Deus nos punir aqui, sei lá, a gente faz um Pai Nosso, não sei quantas Ave Maria e ganha na loteria, né? A gente começa a ver que essas coisas não fazem sentido, porque a gente está dando uma ideia de alguém que tem vontade de fazer isso, aquilo, sabe-se lá por quê. Então, nesse esforço de ir despersonalizando a imagem de Deus, e é um esforço, não é de um dia de estudo, que não é de uma encarnação, né? A gente vai se aproximando mais dessa ideia. Uhum. Bom, pelo menos você já deu uma dica, né? Você respondeu a Valéria, né? Ela foi e falou: não é, Jesus não é Deus, né? Você começou a trabalhar as questões do porquê, né? Mas é claro que para aquele que se faz ainda muito apegado a alguns trechos, né, ditos bíblicos, de que o Verbo se fez carne, eu e o Pai somos um, e outros que nós poderíamos citar, começa-se a criar um ambiente onde a narrativa da identidade divina se faria presente na manifestação em termos de Jesus pela sua própria condição, né, da diferencial que ele teria em termos de desenvolvimento. E, claro, o Arthur nos lembra aqui também diferentes abordagens que a gente pode ter em outras culturas, em outras religiões, de Brahma, né, e por aí vai. Mas a trindade hindu, exatamente. Mas não quer dizer que a humanidade sempre esteve desprovida dessa devoção a algo superior que é inato, é latente no ser humano. E aí a gente vai de novo naquilo que nós falamos no começo, com a evolução das ideias, né? Que no começo nós, por sinal, o Herculano Pires tem um livro muito interessante chamado O Espírito e o Tempo, que ele trabalha essa questão da evolução, né, de como os povos, né, passavam a adorar aquilo que consideravam forças superiores, né, e essa evolução, ela parte desde os elementos da natureza, quando nós éramos mais primitivos, e o nosso contato, a nossa realidade, era basicamente a natureza material, né, o meio ambiente onde nós estávamos inseridos, e nós cultuávamos deuses vinculados àquele estado de meio ambiente, e as ideias vão progredindo até a ideia de Deus-homem, né, então passa de Deus meio ambiente, né? Depois de Deus vinculado a animais, depois de Deus a figura do homem, e aí nós temos uma superação que o Espiritismo nos traz com a evolução. E eu pergunto para o Mário, Mário, como é que a gente não choca? Como é que a gente apresenta essa ideia? Né? Primeiro, vamos colocar Jesus dentro desse contexto, né? Jesus, ele é um ser criado como nós, que no seu processo evolutivo galgou diferentes degraus, aonde nós vamos alcançar isso também, e despertou o potencial evolutivo que ele já traz e se encontra num nível superior a nós. E ele é considerado, claro, a nossa referência, o nosso guia e modelo dentro da proposta espírita. Mas ser guia e modelo não o faz Deus. E, nesse sentido, como você trabalha essa questão nos cursos, né, que você
desenvolve, como é que o ESD também trabalha essa questão para apresentarmos Deus, mas esclarecendo e não impondo, mas com respeito às outras religiões, sem querer dizer que está todo mundo errado e só nós estamos certos, né? Como é que nós trabalhamos a transição dessa conscientização de que Jesus não é Deus, Deus não se mistura com as suas criaturas e nós temos um processo evolutivo participando nesse caminho que nos faz compreender Deus cada vez melhor. Então, é uma pergunta complexa, mas eu passo para você. Aí eu peço ajuda aí para os amigos também. Eu estou com um soluço aqui, vocês desculpam. Mas, como já falamos, né, os amigos todos aí, Deus é o criador de tudo, né? Então, desde que ele continua criando, né? Então, assim, nós temos espíritos que estão sendo criados, então estão iniciando a sua trajetória, a sua evolução, e tem espíritos que já estão mais à nossa frente, que já têm mais evoluídos que a gente, muito mais, né? Então, o espiritismo traz essa informação importante de que então todos criados da mesma forma, né? Existe uma expressão que a gente usa muito, né, na doutrina, que foram criados simples e ignorantes, e aí a gente precisa traduzir isso, né? Ignorante é evidente que sem conhecimento, sem nenhuma estudo, sem nenhuma formação, né? Que vai sendo desenvolvido esse conhecimento ao longo do tempo e deixando essa ignorância inicial. E simples porque então não é um ser complexo. Então ele nasce de uma forma mais simples e vai evoluindo e vai moralmente, intelectualmente, e vai a partir dessa evolução tendo compreensão melhor do universo, das leis que regem o universo, e essas leis também são obras de Deus e mesmo do Criador, né? Isso vai acontecendo. E é importante, então, que com esse conceito, com essa informação que a gente tem no Espiritismo, a gente não tem ninguém criado já bom, já anjo, já um espírito puro, já evoluído. Todo mundo passa por essa mesma esse mesmo caminhar, né? E esse caminhar vai, de acordo com as escolhas que cada um vai fazendo, pode ser mais ou menos rápido. Mas o importante é que todos são criados iguais e todos estão perfectíveis limitadamente, né? Não vai se igualar nunca a Deus, mas todos estamos caminhando para essa perfeição, a qual Jesus já alcançou, né? Então, eu acho que, resumidamente, assim, desculpa o soluço aí, gente. É isso aí. Se precisar, a gente dá um susto em você aí, não tem problema não. Olha só, o que o Mário colocou, eu vou pedir para o Sandro complementar, e vindo desde também do que o Tiago tinha colocado. A gente trabalha essa questão da evolução, de entender Deus como inteligência suprema, causa primária, e diferenciando-se de qualquer ser humano, inclusive Jesus, e entendendo Jesus no sentido de um espírito que, como o Mário comentou muito bem, já trilhou na sua jornada evolutiva já se desenvolveu, já se realizou de tal maneira que ele consiga ter uma superioridade tamanha que para nós é muito incompatível visualmente, mas com o tempo nós chegaremos lá também. Então, Jesus, nesse caso, como nós, espíritos. Ô Sandro, mas nesse processo, até a gente entender que não temos muitos deuses, um Deus só, a questão do monoteísmo, né? Que daí a gente vai fazer
a menção aqui a Moisés, né, ao processo mosaico de criação e a ideia de Deus. E aí, Jesus nos apresentando Deus, não um Deus rancoroso, vingativo, ou na personalidade humana, como o Tiago havia comentado, que nós precisávamos até então, mas mais de 1000 anos depois, nós saímos de uma visão mosaica de Deus para entrar numa visão cristã, ou de outras linhas que sejam, de diferentes abordagens de algo superior, mas eu vou pegar Jesus como nossa referência, que apresentou um Deus misericordioso, um Deus ainda com características que nos aproximam para perceber, né, a bondade divina, mas o Espiritismo, ele amplia mais ainda esse processo e nos faz entender Deus não como uma pessoa ou como um ser, mas como Criador, e aí vem a questão desse processo de esclarecimento. Como nós efetivamente atuamos para nos relacionarmos com Deus, se já sabemos que não precisamos fazer trocas, promessas, né? Como é que nós nos relacionamos com Deus? Deus está presente, mas contrastando também, não é uma visão panteísta, como alguns poderiam pensar, que tudo faz parte de Deus. O Espiritismo se diferencia porque não é uma visão panteísta, como algumas linhas orientalistas adotam isso. Nós somos independentes, nós não fazemos parte de Deus, nós fomos criados por Deus. Deus não depende de nós para a sua existência. Como que o Espiritismo trabalha essa questão? Primeiro, da independência, né, de Deus das suas criaturas. E segundo, como é que as criaturas se relacionam com o Pai? Olha, Marcos, essa pergunta é muito interessante, porque eu queria pegar duas coisas da fala do Mário e do Tiago. A primeira que, quando a gente pega uma tradução do Novo Testamento, né, dos 4 evangelhos, e os 4 evangelhos que são a referência daquilo que Jesus verbalizou, a gente precisa separar aquilo que os apóstolos falaram daquilo que ele disse. Não tem uma menção da fala de Jesus que ele diz que ele é Deus. Não tem. Pode procurar lá. Pode pegar até aquela versão nova, que tem uma tradução que foi atualizada na década de 80, que é muito estudada entre os teólogos, do João Ferreira de Almeida, que tem, inclusive, em destaque aquilo que Jesus falou. Não tem. Essa questão que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tudo que se fez foi feito por ele, nada do que se fez foi feito sem ele, Cristo Jesus. Isso aí quem disse foi João, não foi o próprio Cristo. Então essa confusão histórica que fazem da pessoa de Jesus com Deus é uma construção criada, né, a partir das teologias tradicionais. E que a gente tem muito respeito na nossa forma de pensar, mas a doutrina espírita tem uma concepção diferente. Né? A gente, quando estuda a doutrina, nós vamos penetrando o conhecimento das leis de Deus. Né? Inclusive, eu acho que foi o Arthur que escreveu isso aí no chat. Deus se manifesta através das suas leis. É verdade. Quanto mais a gente conhece as leis e o funcionamento dessas leis, mais nós vamos conhecendo a estrutura divina e a gente vai fazendo, né, essa penetração, vamos penetrando esses mistérios, vou usar essa palavra. E isso se dá no processo evolutivo. O que o Mário falou dessa questão de nós somos criados iguais, e isso é muito interessante, realmente, tá? É questão 115 do Livro dos Espíritos. E tem muito de lei divina nessa questão. Quando Kardec pergunta se os espíritos foram criados uns bons, outros maus. E a resposta que ele dá, não. Todos foram criados simples e ignorantes. E foi-lhes dada uma missão. Através, né, das experiências e das vicissitudes que Deus lhe deu para cada um, nós vamos gradativamente atingindo a perfeição e compreendendo a felicidade. E como é que vai se dar isso? Ao longo das infinitas experiências que nós vamos ter. Então, hoje eu estou Sandro, hoje você está Marco, hoje você está Mário e hoje você está Tiago. Nas próximas encarnações, a gente não sabe quais personalidades e experiências que nós vamos somar, mas essas somatórias de experiências
vai fazendo com que a gente se conecte com esse conhecimento divino. E vai fazendo com que a gente tenha uma experiência com Deus individualizada. É individual. A experiência com Deus não é coletiva, é individual. A gente vai evoluindo, vai entendendo esse mecanismo, vai entendendo esse funcionamento, e aí nós vamos nos conectando, né, com essa força cósmica, né, essa consciência primeira, né, causa de tudo aquilo que existe, que está, né, que está antes de tudo. Então, é muito abstrato entender isso. Então, da mesma forma que, quando a gente começa a estudar a história e nós percebemos que essas construções, como o Tiago disse, muitas vezes tem muito mais questões políticas e interesses materiais por trás do que realmente a compreensão, a gente percebe que também faz parte de um processo evolutivo. Olha lá, pega o céu e o inferno, vamos ler lá o Código Penal da Vida Futura. Né, uma das questões que são colocadas nessa obra, que é espetacular, e principalmente esse trecho do livro, qual é? É que, em muitas vezes, né, essa forma de apresentar Deus austero, vingativo, foi uma forma de frear as paixões humanas. Estava errado? Não é que estava errado. Precisou, naquele momento, para algumas almas. Enquanto as almas se libertam através do conhecimento, ela vai se libertando dessas prisões. Então, pelo menos a visão que eu tenho hoje, ela está assim, quanto mais espíritos a gente estuda, mais a gente respeita a situação que as pessoas acabam desenvolvendo, porque é o grau evolutivo delas. Se perguntarem para nós vamos falar. Né? Por exemplo, eu sou um espírita funcionário da Igreja Católica. É para dar risada, mas é isso mesmo. Eu sou um espírita funcionário da Igreja Católica, eu trabalho na Universidade Católica. E o meu chefe maior é um bispo. E eu transito com os padres, eu transito com as pessoas de outras religiões, e a gente transita numa convivência fraterna. As pessoas sabem quem eu sou. Eu vou lá para trabalhar. Então, o que a gente faz? O que eu entendo? Né? Como é que a gente olha isso? Que são expressões da experiência humana. E elas vão se, né, caracterizando pelo quê? Pela capacidade de cada um desenvolver não o conhecimento através da experiência, mas algo que eu penso, e aí é uma questão mais pessoal minha, mas que está alinhada aí com o processo evolutivo, que é a capacidade do ser humano desenvolver o amor ao próximo, o amor por si mesmo, o amor pela vida, pela profissão, por aquilo que faz, né? O amor por tudo aquilo que nos torna pessoas completas. É uma conquista, vocês concordam? E essa conquista vai se dando através da experiência. Então, quanto mais leis de Deus nós vamos conhecendo, mais nós vamos evoluindo. Como é que a gente vai se conectar com isso? E é uma conexão que a gente vai fazer. A gente vai ter que compreender de forma mais plena as leis, praticá-las na nossa vida diária, e não é fácil, né? Todos sabemos disso, que é uma complicação fazer isso, e nós vamos progredindo, e nós vamos nos conectando com a mente de Deus, de uma forma mais absoluta. Por isso que quando eu falo que falta faculdade, falta mesmo, para entendermos Deus de forma plena, mas a gente já tem um caminho, né? A gente já tem uma rota a seguir. A doutrina espírita fornece essa rota para que a gente possa fazer essa conexão. Muito bom. Eu vou aproveitar uma frase sua, Sandro. Na verdade, tem várias questões aqui. O Alexandre está querendo fazer questões provocativas aqui para o Tiago, já vou passar para ele também. Mas só antes da gente entrar numa reflexão um pouco diferente, mas pegando na sua fala mesmo. Você fez de novo a citação das leis de Deus, né? E para o amigo que está começando a ler o Livro dos Espíritos, eu o convido a consultar a questão 621 do Livro dos Espíritos, aonde ele vai encontrar ali a informação que as leis de Deus estão escritas na consciência. Ou seja, nós teríamos acesso, independentemente da cultura aonde nós nascermos, dentro de um processo reencarnatório, porque nós podemos nascer numa cultura e na outra encarnação nascer em outra cultura, e estamos vindo de diferentes culturas, e eu não vou nem falar de planetas, mas estou falando só no nosso orbe aqui. Se as leis de Deus estão escritas na consciência, como que nós não temos, Tiago,
por que será que essa questão de consciência ela ainda se faz tão rude ou tão imperceptível dentro do nosso nível evolutivo? Se as leis de Deus estão escritas na consciência, como nós vamos tomar contato de uma maneira mais objetiva destas leis? Vamos pensar da seguinte forma: quando a gente pensa que as leis divinas estão escritas na nossa consciência, não é que exatamente a gente tem um livro divino escrito ali, né? Não sei lá, que a gente faz alguma coisa, vai no livro. Elas estão como sementes na nossa consciência. Quando a gente vai evoluindo, vai refletindo sobre as coisas, nós vamos acessando elas. Por exemplo, a gente convive com outras pessoas. Se a gente parar para pensar, é certo eu agredir outra pessoa só porque, sei lá, eu acordei de manhã, ela pisou do dedinho do meu pé, eu vou lá dar um tapa no pescoço, sei lá. Se eu parar para refletir, usando a minha própria inteligência, eu vou começar a ver qual que é o sentido. A pessoa não foi lá e pisou no meu pé, tá todo mundo acabando de acordar na casa, né? Eu vou ver que não faz sentido. Então, quanto mais a gente exercita a nossa inteligência a partir das coisas que a vida nos coloca, nós vamos acessando essas leis. Essas leis divinas, a gente faz uma divisãozinha entre as leis da matéria e as leis do espírito, né? As leis morais, né? Então, como que a gente acessa as leis da matéria? A gente vai observando as coisas, usando a nossa inteligência, a gente começa a perceber que toda vez que eu coloco a água para esquentar, chega numa certa temperatura, ela ferve. Então, a partir da vivência e da nossa reflexão, nós vamos chegando a essas leis divinas. Por que que em todos os momentos da humanidade, se a gente tem algumas ideias gerais que aparecem em todos os códigos morais, por exemplo, matar errado, né? Você pode, sei lá, pegar isso na Bíblia, pegar isso em outros, vão aparecer outras palavras, outras maneiras de explicar, mas por quê? Nós necessitamos, nós percebemos que como seres humanos, nós precisamos dos outros para conviver. A gente dá, né? A gente nasce e não sabe nem andar. O cavalinho nasce e já sai andando. A gente não sabe andar, não sabe comer, né? Tem que alguém cortar lá o cordão umbilical, senão a gente não sabe o que faz. Né? Então, usando a nossa inteligência, as experiências vão nos mostrando aquilo que funciona melhor, aquilo que não funciona. Dessa maneira que a gente vai acessando as leis divinas. Só que isso não é um trabalho de uma vida e de uma pessoa. Uma pessoa reflete, pensa, vai transmitir para outra geração e assim por diante. Quando a gente chega o espiritismo, quando foi codificado, ele é codificado sobre ombros de gigantes, né, ao longo da história, pensadores, cientistas, pessoas boas tentando viver, tendo toda uma herança e vai desenvolvendo. Então, e a gente sente muitas vezes que a gente faz alguma coisa, é só reparar a criança. A criança nem aprendeu direito, mas às vezes ela quer fazer uma coisa, ela tem uma ideia quando ela está fazendo algo errado. Quem nunca viu criança pequena que faz aquela cara de tô aprontando aqui, né? Então a gente tem latente, temos em semente todas essas leis divinas. Agora, com a experiência, com o estudo, com o diálogo com os outros, o livro, quando a gente está lendo um livro, né, a gente não deixa de estar dialogando com o próprio livro, né? Também. A gente está conversando ali com o livro, né? Lendo as questões, refletindo. Então, esse acesso à lei divina se dá dessa forma. Não é uma coisa mística que, de repente, eu vou aceitar, dar três cambalhotas, virar para trás, pam, né? A lei divina, ganhei uma aura dourada em cima da cabeça, né? Uma coisinha. É com esse esforço de viver e refletir sobre aquilo que fazemos no dia a dia, né? Legal. Vendo que a gente tem bastante tema, né, para desenvolver, e essa questão da consciência é uma daquelas que eu acho que vale a pena as pessoas se debruçarem sobre o contexto que ela está escrita
e não simplesmente falar, na minha consciência está faltando alguma página, né? Por que na dele? Na verdade, é uma questão de percepção e de compreensão conforme o nível evolutivo que nós temos, né? E aí eu vou instigar agora o Mário a fazer a seguinte reflexão. Estamos falando aqui de Deus, da natureza de Deus, da evolução das ideias, né, de Deus, e já foi comentado ou citado, né, em diferentes passagens aqui, a questão dos atributos de Deus. No Livro dos Espíritos, né, que a gente vai usar como referência, só para quem está nos assistindo também acompanhar, se quiser, na questão 13 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte questão: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? E os espíritos respondem: do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Ou seja, começa aí a resposta assim: até o momento, até aquela situação, até aquela ocasião, a compreensão que se tinha em termos de possibilidade de perfeição de Deus, Kardec foi tocando em diferentes aspectos. Mas os espíritos respondem que a nossa linguagem é restrita e nos falta ainda bastante coisa para começar a compreendê-los na sua plenitude. Esses atributos, Mário, quando nós dizemos que Deus é eterno, né, que ele não tem começo nem fim, no caso do infinito, ele é imutável, né, e ele não muda e tal. A questão imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Quando nós juntamos tudo isso e nós vamos tentar exemplificar tudo isso, nós podemos ter alguns questionamentos, né? Onde a gente vai encontrar isso de maneira mais palpável para as pessoas? Porque a gente trabalha no campo das ideias. De novo, como que você aborda a questão dos atributos? Como é que você posiciona, né, esta relação de leis e atributos para alguém que queira conhecer isso no Espiritismo? Esse é o susto para passar o susto? Bom, a gente, acho que nós temos que, você já citou a fonte, que é o Livro dos Espíritos, que é o livro fundamental da doutrina espírita, que dali tudo para ser espiritismo tem que estar fundamentado nesse livro, né? E Kardec também tem o capítulo 2 da Gênese, né, que é o último livro da codificação, que é fantástico, né? Então a gente aproveita aqui para aqueles que puderem ler também o capítulo 2 da Gênese, vai ter uma visão bem bonita, né, de tudo isso que nós estamos falando aqui. Mas partindo então da premissa que Deus existe, né, que Deus é esse criador, né, de tudo, né, causa primeira de todas as coisas, como está na pergunta 13, né, que pelo raciocínio 13 dos livros dos Espíritos, a gente pode ter esses atributos que você citou, o eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso e onipotente, soberanamente justo e bom, como necessários para que Deus seja Deus, né? E aí, essa reflexão, a gente precisa pensar em cada uma delas, né? Então, como é que se apresenta esses conceitos? Como está no Livro dos Espíritos e na Gênese. Você acha que a gente comenta cada um deles agora, Marcos? É isso? Mas está sem som. É mais para tentar situar como é que nós apresentamos esses atributos às pessoas que nos procuram, né, que vão estudar Espiritismo, porque ele lê. Os Espíritos tentam, de alguma maneira, dar referência sobre tudo isso, né? Mas, de uma maneira prática, quando nós falamos que Deus é imaterial, por exemplo, lá na questão 13, né, a gente vai encontrar o porquê. Quer dizer que a sua natureza difere de tudo aquilo que nós chamamos de matéria.
né? E, de outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. Então, Deus é imaterial porque ele não é a matéria, né? Ele é outra coisa, mas não é matéria. Pode falar. Ele é eterno porque não pode ter alguém criado ele, né? Se alguém tivesse criado Deus, esse outro ser, já falei alguém, né? Esse outro ser seria então Deus, né? Então, necessariamente, Deus é eterno. Então, é esse raciocínio que é feito. Ele é único, porque se houvesse dois deuses, a gente poderia supor algumas situações. Que um teria algumas capacidades e outro outras. Aí não existiria, então, essa plenitude, né? Esse poder, esse todo-poderoso. Se fossem dois seres iguais, mas com... então, não seria... É como se fosse um só, né? Se exatamente igual. Então, Deus precisa ser o único, né? E ter todo essa suprema inteligência e soberana justiça em geral, né? Tudo. Tem que ter esses atributos no grau infinito. Não pode faltar um mínimo de nenhum desses atributos, senão também Deus não estaria completo. Ele deixaria de ser esse ser que os Espíritos nos apresentaram na pergunta 1 como inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, né? E como as suas leis, que também são obras suas, né? Tudo leva à harmonia, tudo leva ao equilíbrio. Então, a gente também traz, o Livro dos Espíritos traz também esse atributo que necessariamente ele é soberanamente justo e bom, né? Ele não tem nada de injustiça e nada de maldade ali, né? Então, muito simplificadamente, né, é assim que a gente apresenta, né, esses atributos. E são atributos que poderíamos ficar horas também falando de cada um deles, né? Detalhar cada um, né? Exatamente. Então, nós falamos da origem, natureza, do processo de compreensão, dos atributos divinos que nós temos aqui. E para o Sandro, eu vou deixar uma pergunta, não para dar susto, que nem o Mário teve agora, você vê que até passou o soluço, né? O Mário já está bem lá. Eu pergunto para o Sandro, nesse processo de conhecimento e reflexão, a gente também tem que se desvencilhar da literalidade existente nos textos ditos sagrados de outras religiões. Tanto é que Kardec e os espíritos, eles capturaram a essência moral dos textos, vou chamar do Novo Testamento, principalmente, a essência moral e não a literalidade do texto, para representar aquilo que seja importante. Até que ponto prender-se à literalidade tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, não prejudicaria um processo evolutivo, mesmo que você tente, por um processo de malabarismo intelectual, justificar aquela passagem dado um determinado contexto. Nós já evoluímos desse contexto. Então, eu pergunto para o Sandro, algumas passagens, você citou João, e eu estou fazendo essa pergunta para você porque você citou João, tá? João, em particular, ele é citado dentro dessas reflexões que nós fazemos, porque existe um relato que ele faz sobre Jesus, que Jesus estava lá para ser apedrejado, né, quando ele disse que ele e o Pai eram um, ou seja, que foi aquilo que você tinha comentado, né? E Jesus respondeu para aqueles que o acusavam, fazendo uma citação do Antigo Testamento, né, que está no Salmo 82, tá? No item 6 em particular, Salmo 82, aonde consta ali a ideia de que, vou usar a palavra, vós sois deuses e todos os vossos filhos do Altíssimo. Ou seja, está no Salmo dizendo essa questão do vós sois deuses
e todos filhos do Altíssimo, para Jesus usar isso para contrapor-se, né, a acusação de que seria uma blasfêmia ele falar que era filho de Deus, né? E ele traz isso e quem acusava ficou quieto, porque não tinha como contra-argumentar. Entretanto, esse trecho que está no Salmo foi indevidamente atribuído a Jesus. Jesus nunca disse, vós sois deuses. Não foi Jesus. Está lá no Salmo 82. Jesus não disse, vós sois deuses. E alguns no meio espírita ainda complementam. Você vê como o ser humano é criativo, né? Alguns dizem, vós sois deuses e podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Jesus nunca disse isso. Não está ali registrado, né, historicamente, nos relatos bíblicos. Mas está lá escrito, vós sois deuses. Como que nós interpretaríamos, sem querer entrar em conflito dogmático, né, com pessoas que acreditam piamente, né, na literalidade? Como é que o Espiritismo trata esses tipos de representações que são trazidas tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, com uma visão muito mais moderna? Eu vou usar a minha fala para, aproveitando uma provocação que o Alexandre Fontes da Fonseca fez ali no chat, que a gente precisa frisar que os conceitos, os atributos de Deus é do âmbito da filosofia e que não são científicos, porque, né, a ciência lida com objetos e fenômenos limitados. No campo teológico, isso também acontece, e é muito comum, né, as pessoas interpretarem aquilo que está escrito lá no texto da maneira que a pessoa vê o mundo e a vida, né? Se a gente pegar e estudar com mais profundidade, critério e cuidado os textos do Novo Testamento, e a gente precisa fazer também um adendo, né, porque as traduções que a gente tem hoje, e que são traduções sérias, que foram feitas por teólogos sérios, né, são de fragmentos de livros que estão espalhados pelo mundo inteiro. Né? Existe uma tradução que você consegue comprar numa livraria em grego, que é uma cópia real de todos os manuscritos que estão espalhados pelos museus do mundo. Então, se você quiser ler os originais, você precisa aprender a ler grego. E aí depois você fazer a interpretação daquilo que está escrito. Então você imagina a bagunça que foi, e a história da própria estruturação da Bíblia, que é um conjunto de livros, ao longo da história, uma bagunça, assim, uma bagunça intelectual mesmo. E aí as pessoas fazem uma interpretação daquilo que está escrito segundo a sua forma de pensar, os seus valores, a sua educação, e uma série de conceitos que ela traz. Aí, não, um conceito espírita, trazido de outras encarnações, mas também somado às experiências que ele teve nessa vida. No meio espírita, se convencionou criar, né, uma forma de trazer esses textos, de trazer um sentido religioso a partir dessa interpretação, mas sem fazer uma pesquisa séria em cima desses textos originais, chamando pessoas que fazem pesquisas nessas áreas, para entender o porquê que foi escrito tal coisa, e tal trecho, e tal parte. Porque o que a gente entende? Que em muitas fases, em muitas partes da fala de Jesus, ele cita o Antigo Testamento por uma série de identificações que ele teve que criar. Porque o Messias era uma ideia trazida desde Moisés. E essa identificação, através de fatos que aconteceram na vida dele, que foram narradas pelos apóstolos, 90 anos depois, olha só. Porque não é um livro que foi escrito ali, né, um repórter escrevendo num livro, e agora Jesus saiu de Jerusalém e foi para tal lugar. Não foi anos depois, décadas depois. E foi tudo por uma cultura verbal. Então, essa interpretação literal que se fazem das coisas é um perigo. É um perigo porque as pessoas vão tentando encaixar essas ideias segundo as suas convicções. Da mesma forma que quando você, com cuidado, percebe que a forma que foi construído esses textos, ele traz ideias. Jesus não fundou uma religião, Jesus não fundou uma instituição. Jesus veio trazer o quê? Leis divinas. Ele apresentou leis divinas de acordo com o modelo da época, da forma de pensar da época. Então ele usava parábolas, ele usava as referências, né, da sociedade da época, uma série de construções literárias para que ele pudesse passar a mensagem. Foi um gênio, né? Porque a forma dele se comunicar com a população, com a comunidade, foi algo genial mesmo. Indo
às vezes contra o império, contra os sacerdotes, mas sempre de uma maneira equilibrada. Então, a gente percebe que isso também acontece no meio espírita. Quando a gente, às vezes, tenta, ou pega uma questão isolada de um contexto, ou um trecho do céu e inferno, ou um trecho da Gênese, completamente fora de contexto, e tenta encaixar para aquilo que eu quero que as pessoas entendam. Porque, como é que a gente vê? Kardec, ele estruturou a obra de uma forma lógica. A lógica está presente, vocês concordam, na nossa vida de estudos espíritas? A lógica é uma construção intelectual que está presente o tempo todo. O próprio Mário fez uma construção de lógica muito interessante. Olha, é um axioma, né? Para que Deus seja Deus, ele tem que ser alguma coisa. Então, o conceito de eternidade, que não tem começo nem fim, ele é um axioma. O Tiago estava falando logo no início, ele fez uma referência de Deus através das suas obras. A gente consegue conceber Deus através das suas obras. É um axioma. Se tudo aquilo que não foi feito não é obra do homem, é obra de algo. Então, a velocidade que a Terra gira em torno do Sol, cientificamente já tem algumas ideias, algumas informações acerca disso. Como é que essa velocidade é perfeita para que a vida se estabeleça do jeito que ela é? Fora algumas leis materiais que a gente vê que por trás dessas leis existem, né? É uma força que está por trás disso. Então, a gente precisa tomar muito cuidado nos cursos, nas aulas, nos estudos, esse método racional precisa ser passado, né? Precisa ser amplamente potencializado e as pessoas capacitadas a pensarem. E terem essa capacidade de questionar. Mas por que você está falando isso? De onde você está tirando essa ideia? Mas está lá no Espiritismo. Né? Tá, mas Kardec chegou a essa conclusão trazendo, né, através de um raciocínio. Ele mesmo, quando ele apresenta o dogma da reencarnação, aquele texto é um marco aquilo lá. Porque para ele era difícil entender a reencarnação. Católico de formação, uma história dentro da igreja, fortíssima. Que negócio é esse de vidas múltiplas? Para que eu quero descer. Aí vamos raciocinar, vamos pensar. E ele foi até, esmiuçou o assunto, e aí pronto. Olha, isso é um dogma por conta disso. E aí vai lá, ele vai apresentando a ideia racionalmente. Então, é um zelo que a gente tem que ter, para que as pessoas possam se desenvolver. E a gente não fazer essa análise literal. E que no movimento espírita acabou mesmo se convencionando, porque a gente herda historicamente, né, de um movimento religioso, e a gente não faz espiritismo como foi feito por Kardec. A gente criou um movimento diferente, inclusive a gente pode até falar disso, né, uma outra oportunidade, vocês já falaram bastante em outros encontros, mas que a gente também precisa, né, para o futuro, fazer com que as pessoas que estão chegando entendam que o espiritismo não tem esse caráter institucional, e que as pessoas são livres e elas têm que entender a doutrina de forma natural, porque o espiritismo é natural, e essa compreensão tem que, né, seguir o nosso rumo evolutivo. Sempre amparados pela fé raciocinada, né, que aí vem, acho que, o grande diferencial. Isso. É isso que faz com que a gente comece devagarzinho a entender. É que nem as ciências econômicas, né? As ciências econômicas não dá para você entender todas as teorias de uma vez. Então, você pega uma caixinha, você entende aquela caixinha. Aí você vai passando para uma outra caixinha, você vai passando, e aí você vai criando toda uma colmeia de conhecimento, e você vai entendendo que muitas teorias estão interligadas. Aí a gente vê a interligação intelectual que as obras de Kardec têm. Aí a gente vê a genialidade do codificador, quando ele elaborou esse trabalho. E essas conexões, nossa, a gente fica quase louco quando a gente começa a compreender, fala assim, meu Deus, que genialidade, que mente, quase um bisturi de tanta precisão. Bom, obrigado, Sandro. Estamos quase nos finalmente aqui, o tempo passa muito rápido, mas agora eu guardei aquela questão do Alexandre para a gente fazer uma reflexão, e aí eu convido os três, tá? Ela é direcionada para o Tiago no primeiro momento,
mas aí o Mário pode levar outro susto e falar também, e o Sandro contribuir também na discussão. Só para relembrar, o Alexandre tinha feito lá no comecinho, né, uma questão um tanto provocativa para o Tiago, mas vou fazer para os três. Ele pergunta, ele coloca lá como a filosofia lida e resolve questões paradoxais, tá? Se Deus é todo poderoso, então ele pode criar uma pedra que ele mesmo não aguenta, enfim. Se Deus sabe tudo, então... eu vou pegar só um pedaço da sua questão, Alexandre, para inserir dentro de um contexto maior, tá bom? O Alexandre está pegando a onisciência divina, tá? E a onipotência, mas eu vou acrescentar ainda mais alguns detalhes aí na questão do Alexandre, para deixar ela bem adequada para o Tiago, tá, Tiago? Na questão dos paradoxos em particular, você que é filósofo, né? Então a gente sempre destaca aí alguns itens interessantes. Vamos 300 anos antes de Cristo. A ideia que já existia da divindade, né? Mas existia o chamado paradoxo de Epicuro. E qual que seria o paradoxo de Epicuro para os nossos amigos que estão nos ouvindo, né? Afirma-se que Deus poderia apresentar somente 2 de 3 características, mas não as 3 ao mesmo tempo. Aqui, o Mário leu na questão 13 lá, várias. O Epicuro cita 3 e diz que Deus só pode ter 2 e não 3 ao mesmo tempo. E aí ele diz quais são. Ele diz onisciência, onipotência, essas 2 o Alexandre comentou. E eu vou acrescentar benevolência. Então, o Epicuro fala onisciência, onipotência e benevolência. E aí ele dá o exemplo. Ele fala assim, se Deus fosse onisciente e onipotente, ele teria conhecimento do mal e poderia extingui-lo, mas não seria benevolente ao permitir que o mal existisse. Aí ele continua, se fosse onipotente e benevolente, então ele poderia extinguir o mal e, sendo bom, desejaria eliminá-lo, mas ele não o faria por desconhecer aonde o mal estaria na sua integralidade, aonde o mal poderia ser combatido. Então, ele não seria onisciente. E a terceira combinação, ele diz lá, se ele fosse onisciente e benevolente, ele saberia onde todo o mal se encontrava e desejaria extingui-lo. Mas como o mal aflige os homens, então ele não seria onipotente, porque ele não conseguiria extinguir o mal mesmo desejando, né? Então esse era o paradoxo de Epicuro, né, que incomodou e perdurou aí por alguns séculos, né? Mas esse paradoxo, ele não discute a subjetividade presente nas definições de bem e mal. Ele não tinha essa definição de bem e mal nessa reflexão. E aí, diferentes pensadores, né, vou citar um deles aqui, que foi o Tomás de Aquino, no século XIII, ele afirmou que o homem seria incapaz de atingir os mistérios divinos, servindo-se da razão, mas somente pela fé. Mas não a fé raciocinada, seria a fé como se fosse quase um sentimento, né, da pessoa. Então, foi o Tomás de Aquino que disse, eu não preciso pensar, eu preciso sentir. Muita gente repete isso até hoje, para não explicar isso. Só que o que eu queria deixar agora como provocação é o seguinte, Voltaire, né, o francês, que eu considero ele extremamente interessante em termos de figura histórica, né, ele faz referência, ele cita um fato trágico que aconteceu em Portugal, em Lisboa em particular, em meados do século XVIII, houve um terremoto no Oceano Atlântico, que gerou uma inundação, né? Gerou um tsunami na costa portuguesa e acabou com Lisboa, né? Milhares de pessoas morreram, estima-se hoje, né, cerca de 60 mil pessoas morreram com essa onda, né, com os reflexos do terremoto que aconteceu no Oceano Atlântico. E daí ele escreve um poema chamado Sobre o Desastre de Lisboa, ou o Exame do Axioma. Aí ele põe entre parênteses, tudo está bem. E ele traz todos os questionamentos do paradoxo que o Epicuro fazia e ainda coloca um argumento específico, né? Eu vou chamar ontológico, viu, Tiago? Só para você ficar feliz de a gente usar essas palavras dentro do discurso. Um argumento ontológico de Leibniz, também o pensador, né, sobre a providência divina. Como é que
explicaria Deus sendo bom e justo, permitindo que uma desgraça dessa acontecesse. Crianças que, na visão que se tinha ali, não teriam, entre aspas, né, os chamados pecados, sendo eliminadas nos braços de suas mães, né? Como é que isso teria como é que isso seria respondido? Alguns pensadores tentaram responder isso, né? Dentro da proposta de reflexão para responder ao Voltaire, né? Voltaire nunca desistiu dessa questão, e aí o Rousseau também escreveu, no sentido de falar da ordem natural que fugia à compreensão humana. Então, tudo que foge à compreensão humana, a gente deposita isso nos mistérios, né? Que é o que a Igreja Católica e a Igreja em geral usa, né? Faz parte dos mistérios, né? Que não caberia a nós resolver. Mas o Espiritismo vai atrás de respostas, né? E ele escreve também, logo depois, o Voltaire, um dos trabalhos mais conhecidos, chamado Cândido, onde ele faz um questionamento muito pesado sobre esse otimismo de Leibniz, né? E ele traz essa reflexão e o Espiritismo vai responder. E aí eu vou citar só as questões 737 a 741 do Livro dos Espíritos, né? Aonde resgata-se os argumentos de Leibniz e de Rousseau para fazer, isso está no Livro dos Espíritos, questão 737 a 741. Resgata-se isso para fazer essa reflexão, e ainda, esse é o conjunto, critica-se, como o Espiritismo sempre faz, o materialismo, que não permite compreender o todo, não permite compreender a realidade espiritual. Então, a visão do Epicuro, a visão do Voltaire, era dentro de uma visão materialista, né? Como é que a gente encaixaria essa resposta que o Espiritismo traz para explicar estes paradoxos? Eu acho que eu deixei assim a pergunta mais interessante, viu, Alexandre e Tiago, para os três aí responder. Tiago. Posso começar? Bom, trabalhando diretamente com a filosofia espírita, que senão a gente não sai daqui hoje, né? Se for retomando, os paradoxos são sempre interessantes de fazer a gente refletir. A partir do momento que vai estabelecendo uma ideia de um Deus único, não é fácil você responder. A questão do mal fica mais complexa. Aqui, com vários deuses, eles podem estar brigando, né? Um pode ter traído a mulher do outro, né? Pegando as histórias da mitologia, e deu um terremoto ali, né? E por aí vai. Quando a gente faz, um Deus que é soberanamente bom, que é todo poderoso, que tem onisciência, como é que a gente articula isso? Se nós pararmos para pensar em termos de várias existências, na ideia de reencarnação, quer dizer, somos criados ali, né, simples, ignorantes, e vamos estagiando nos reinos da natureza, depois no estágio humano, vamos aprendendo a cada vida, com novas experiências, com novos desenvolvimentos. Nós percebemos que a bondade divina, a soberana bondade, se dá em nos permitir nos desenvolvendo nesse estágio humano que nós estamos, através do nosso livre-arbítrio. E quando nós observamos, todos os seres vivos estão em desenvolvimento. É só ver, né? As plantas de hoje não são exatamente as mesmas de 1000 anos atrás, já evoluíram biologicamente, né? Se a gente pensar o próprio planeta ainda está se desenvolvendo, ele não está acabado, ele não está fechado, né? Ele está se desenvolvendo. Então, todas as situações, partindo do princípio que fomos criados simples e ignorantes, e através das situações pelas quais vamos passando, vai nos levando a desenvolver a inteligência e a moralidade, aqui moralidade como esse senso das leis divinas, não aquela moralidade de aparência, né, de parecer bonzinho, mas naquela real intenção de fazer o bem que nós vamos desenvolvendo aos poucos. A vida precisa nos trazer desafios para que nós aprendemos com eles. Nós não aprendemos numa só vida. Que nem a situação aqui do Covid. Muita gente pode pensar, pode estar fazendo o mesmo questionamento que Voltaire, né? Pô, se Deus é soberanamente bom, deixou esse micróbio sair, se espalhar pelo mundo, Mas a questão é que esses desafios, Deus, em sua infinita sabedoria, permite cria suas leis
de uma maneira que os seres criados por ele, nós, todos os seres, vão se desenvolvendo aos poucos. Então, eu tive uma experiência curta por causa de um terremoto, eu trouxe um aprendizado que vai reverberar para depois, individualmente e coletivamente. Porque o espírito evolui individualmente, né? Mas a gente se aproveita das experiências coletivas também, né? Com estudo, com aprendizado, no nosso contato com nossos pais. Então, quando a gente pensa em várias encarnações, a gente começa a perceber que existe um processo em várias encarnações nas quais nós não podemos degradar. Se tivesse um elemento de degradação, né, de, sei lá, falhou aqui, voltou o jogo do zero, aí seria meio esquisito. E que a gente vai desenvolvendo e que a gente pode, no máximo, dar uma estabilizada, né? Ah, eu sou turrão, eu quero ficar no estado que eu tô e acabou, né? Vou ficar por um tempo assim, beleza. Um pouquinho parado a gente pode ficar, mas a própria vida vai nos levar, os acontecimentos vão casar. E não é que Deus simplesmente um dia resolveu, como é que tá esse pessoal da Terra? Mano, traz aí o folhetim, o boletim da Terra, como é que tá, né? E esse pessoal tá muito sem caridade, joga um Covid lá para fazer eles pensarem no outro, não sei o quê. Não é assim. As leis estão colocadas, as leis da natureza. Se a gente bota a mão na água quente, a gente vai se queimar. Não tem como. Você faz alguma coisa que vai contra a nossa consciência, você vai se sentir mal com aquilo em algum momento. Quando você perceber que aquela ação não foi tão legal. Então, não é que... Quando a gente pensa em várias existências, a bondade e a inteligência se manifestam da mesma maneira, nessa possibilidade da gente evoluir. E essa... Né, e essa questão de ser todo poderoso, de ter essa potência de ação, se dá exatamente em dar esse livre-arbítrio a nós. Que presente maior que esse, de poder errar e aprender com nossos próprios erros, né? Por mais que a gente gostaria, às vezes a gente fala, podia, sei lá, alguém dar um passe e eu virar, né? Podia ser que nem videogame, eu compro lá um negocinho lá e vou para e fecho o jogo. Não. Mas isso não teria graça se no nosso dia a dia, quando a gente tá tudo muito parecido, não tem nada novo para fazer, não é um desafio, a gente começa a ficar meio chateado, né? Começa a ficar, porque as coisas não andam, e é assim com o nosso espírito. Então, todos esses atributos, a inteligência, a potência essa questão do ser todo poderoso e benevolência, eles estão em conjuntos quando pensamos que nós somos criados para nós mesmos nos desenvolvermos. A gente tem a lei ali nas quais nós vamos interagindo e, claro, o que a gente faz tem consequências para nós, para os outros. Mas quando a gente pensa nesse desenvolvimento a longo prazo, que começou antes do nosso estágio humano e vai para além disso, né, algo que a gente só pode entrever, a gente vê que está tudo muito bem articulado. O problema não são os atributos, o problema é como a gente, não são as pecinhas, é como a gente monta. E a reencarnação, ela permite que nós entendamos, nós compreendamos essa questão com responsabilidade. Nós temos, né, responsabilidade pelos nossos atos, mas sem peso também, né? Não é, sei lá, Deus resolveu nos castigar, materializou uma casca de banana, a gente caiu, quebrou a perna, né? A gente que provavelmente não prestou atenção e pisou na casca de banana, né? Então, essa é a minha tentativa de responder. Tá ótimo. Pergunto para os nossos universitários, Mário Gonçalves e Sandro Cosso, algum comentário adicional sobre a questão paradoxal? Assim, o Tiago falou bem aí na questão sobre a reencarnação, que é uma outra lei de Deus, né, que quando a gente tem essa oportunidade de reencarnar, então no mundo material nós estamos sujeitos às vicissitudes da matéria. Então, tudo isso como sendo aulas, lições, experiências que a gente vai passando e para que a gente alcance aí o conhecimento e a vivência e com isso a evolução, né? Eu acho que o Tiago falou muito nessa questão. Então,
E aí, Marco, me parece assim que essa questão nos leva, ela tem um pé numa outra questão que a gente não abordou hoje, que é a providência divina, né? E toda a lei de Deus, as leis, elas são direcionadas para que tudo ocorra de forma que não só a nós, mas que tudo, como o Tiago disse também, evolua, né? A gente, quando está preso a um espaço e a um período de tempo, a gente não percebe toda essa amplidão da onde que nós começamos e onde nós vamos, com essas experiências, onde nós podemos chegar, né? Então, a gente não pode, tem que pensar, quando falamos em providência divina, são as próprias leis de Deus que estão gerindo tudo, que estão presidindo esse mecanismo do universo material e também do espiritual e individualmente de cada um de nós. E só para concluir, eu também pego um outro gancho lá no meio, quando nós estávamos falando da relação nossa para com Deus. Então, nós falamos alguma vez um pouco sobre a barganha. Então, se acontecer assim, eu faço a promessa de tal coisa. Essa seria a barganha. Mas conforme a gente vai conhecendo Deus olha, assim, conforme a gente vai tendo um pouquinho mais de visão do que Deus e das suas leis, a gente vai perceber que mesmo quando a gente vai para uma cirurgia, por exemplo, a pessoa ela não faz barganha, mas ela fala assim, eu vou fazer uma prece para que tudo corra bem. Qual será o bem? O que seria melhor para nós? Seria, de repente, o melhor é que a gente desencarne, né? Então, você vê como é que vai mudando a questão. A gente tem que ter uma confiança em Deus de que essa lei, essa providência, está sempre ocorrendo para o que é necessário, para o que é bom. Isso não devemos pensar como sendo um conformismo, mas um entendimento. A gente tem que fazer de tudo para que a gente busque o nosso conforto, o nosso bem-estar, mas compreendendo que acima da nossa vontade existe essa lei maior presidindo tudo aí. Excelente. Aí a gente remete àquela questão das leis que o Arthur, né, o nosso colega Arthur, né, um abraço para ele que está nos assistindo, já tinha dito, né, que Deus se faz presente pelas suas leis e governa, né, por suas leis. São as leis da natureza, são as leis naturais, né. Sandro Costo, suas palavras. Olha, o que me ocorre agora, até para esse assunto não se esgota com esse nosso estudo, mas essa contradição que o Alexandre apresentou, essas questões paradoxais, elas só são paradoxais quando a gente não entende o mecanismo, o processo. Essa é a verdade. Por isso que os cursos de espiritismo precisam se ater, né, a essas questões lógicas e já ensinar desde o princípio que o livre-arbítrio não é uma liberdade plena e absoluta. Que existem limites. E esses limites estão nas consequências daquilo que nós escolhemos. Nós temos liberdade para escolher, mas temos a responsabilidade de assumir as consequências das nossas escolhas. E no processo evolutivo é isso que acontece. A gente escolhe determinados caminhos e esses caminhos vão trazer uma infinidade de experiências, às vezes positivas e às vezes negativas, né, no sentido de trazer sofrimento. Só que ambas vão trazer aprendizado. E aí é fruto do nosso livre-arbítrio, tanto o sofrimento como a alegria. E é tudo parte de um processo evolutivo. Quando a gente entende esse processo, aí o livre-arbítrio se torna algo palpável, né? Porque aí sai do campo do paradoxo, né, da contradição, e entra no campo da racionalidade. A gente fala assim, olha, peraí, eu posso seguir caminhos que sejam melhores, no sentido da ideia, que vão trazer benefícios. Mas eu também tenho o direito de escolher caminhos que vão trazer sofrimento. Posso, mas por que não? Né, se eu estiver frente a essa racionalidade, né, às vezes eu sei que vai acontecer, mas mesmo assim eu faço. Por que a gente faz isso? Porque a gente decide. E essa decisão é a prerrogativa do pensamento. E o pensamento é um atributo do espírito. Ponto final. E aí a gente vai nas experiências cotidianas seguindo ao infinito.
até atingirmos, né, essa compreensão mais absoluta de Deus. Por isso que, só retomando, quando Jesus, isso é uma questão mais reflexiva minha, tá, pessoal? Mas quando Jesus disse, eu sou um com o Pai, ele estava dizendo assim, eu entendo o pensamento divino de forma mais absoluta, eu me conecto com Deus de uma forma mais plena. E vocês também podem fazer isso, desde que vocês sigam esses caminhos da compreensão das leis. E aí é livre-arbítrio de cada um. Perfeito, excelente. Sandro, Tiago e Mário, eu acho que, infelizmente, nosso tempo não permite mais reflexões, mas do pouco que nós conseguimos trabalhar ou conversar, eu acredito que nós tivemos aqui desenvolvimento de algumas perspectivas bem interessantes, não só para o nosso amigo que está agora chegando ao Espiritismo, mas aqueles que já estão no Espiritismo, que consigam observar outras perspectivas também dentro da mesma proposta. Então, infelizmente, teremos que nos despedir, né? Chegamos agora ao momento, ao derradeiro, né, de agradecermos a participação, a oportunidade de todos. Quero deixar registrado aqui que a Andréa está gostando da live, né? Que ela... Andréa, se ela está elogiando é porque é verdade, viu? Eu conheço a Andréa, então eu posso falar que ela gostou, tá? Então, eu quero agradecer a presença de todos. Antes, eu vou abrir para vocês para suas palavras, né, de encerramento e para se despedirem dos nossos amigos. Vou começar com o Sandro, tá? Que foi o último a falar, vai ser o primeiro a se despedir. Sandro. Marco, minha gratidão, né, pelo convite, por estar aqui dividindo essa sala com o Mário, com o Tiago. A gente sempre aprende com o diálogo e o conhecimento, quando ele é construído coletivamente, ele tem um significado imensurável nas nossas vidas. E essa construção coletiva faz muito bem, né, para o nosso crescimento e para todos os que estão nos assistindo. Então, o meu carinho, a minha gratidão por estarmos aqui esta noite, junto com vocês. Obrigado, Sandro. Tiago? Fico muito agradecido por esse convite. É um tema que é inesgotável, né? Mas foi muito gostoso conversar sobre esse tema, né? Agradecer aí as pessoas que estão assistindo, né? Eu vi aqui uns nomes do pessoal do Grupo Espírita Serra das Fraternidades que eu frequento. Obrigado aí pela presença. Também é meu irmão, né, que assistiu. Acho que meus avós assistiram também, né? Eles que me apresentaram o Espiritismo, então, né? Fica uma homenagem para eles. Mas eu acho que para todo mundo que está assistindo, mesmo que esteja chegando, o Espiritismo já está. É sempre uma coisa. Esse tema, a gente sempre tem que voltar a ele. Porque, como falou no começo, a maneira como a gente pensa em Deus, pensa sobre Deus, mexe em como a gente age no dia a dia, se a gente tratar isso com muito peso, se a gente trata isso com mais leveza, com mais ou menos responsabilidade. O mais importante é a gente entender que esse assunto, o estudo do Espiritismo, não é um momento. É aos poucos, a gente vai lendo, relê, né? Não tem. Já dizia o professor Herculano Pires, né? Somos todos iniciantes, sempre em espiritismo, só os espíritos puros que podem que podem, quando muito, falar que já entendem tudo. Então, é aos poucos que a gente vai fazendo, mas assim, se propõe a refletir sobre esse tema. Tem muita gente que às vezes evita o tema, ou por achar muito abstrato, mas às vezes por medo. Não precisa ter medo, né? Como falou, é aos pouquinhos que a gente vai aprendendo, e na dúvida, né? Não acreditem na gente, vai nos livros, isso que o livro dos Espíritos vai sempre explicar melhor que a gente, né? Então, obrigadão e tenham todos aí uma ótima noite, né? Muita saúde também para todo mundo aí. Obrigado, Tiago. Satisfação em ter você aqui também. E agora ao nosso amigo Mário Gonçalves, diretor do Departamento de Estudos, que é um dos departamentos responsáveis, né, pela promoção deste evento, dessa série de temas, vamos chamar assim, de conversas introdutórias, né? Mário. Bom, também nosso agradecimento aí, Marcos, Sandro, Tiago, a todos que nos assistiram, né? Aproveita esse momento
para falar bem rápido, esse departamento de estudos que o Marcos cita, nós trabalhamos com uma equipe espalhada por todo o estado, buscando incentivar as casas espíritas a desenvolverem seus estudos de forma planejada, de forma consistente. E como já falamos também, né, assim, os companheiros disseram, e o Tiago, assim, o estudo do espiritismo ele é constante. E então a gente precisa, é importante que a gente leia, que a gente estude individualmente, que a gente sempre tenha como fonte Kardec, mas o estudo em grupo, como o Sandro falou, essa construção coletiva é fantástica. Então, aqueles que estão chegando no espiritismo agora, procure um grupo de estudo. Isso vai fazer toda a diferença no entendimento da doutrina espírita e sempre reforçando, né? Como a nossa campanha, né? Comece pelo começo. Kardec sempre a nossa referência. Então, nosso agradecimento. Obrigado, amigos. Obrigado mesmo. Obrigado, Mário. E já convidam os amigos, né? O Arthur falou sem soluço, muito bem. O Mário já está bem. O nosso convite agora para quinta-feira que vem aos nossos amigos, continuando a nossa série de temas introdutórios, de conversas introdutórias, um tema muito importante, muito interessante, como todos são, mas na sequência do que nós já conversamos aqui, o tema é Elementos Gerais do Universo. Quinta-feira que vem, no dia 26, às 8 horas da noite, também no canal da USE, nós vamos ter mais uma live, conversa introdutória, sobre o tema Elementos Gerais do Universo. Compareçam, que eu tenho certeza será extremamente interessante. E, claro, todos são muito bem-vindos. Quero agradecer a todos que participaram aqui da nossa live, não somente os nossos convidados aqui, mas também aqueles que se manifestaram aí no chat. Tá? Eu vejo minha mãe se manifestando no chat também. Então, a família está reunida hoje aqui, né? Então, obrigado a todos e até a próxima oportunidade. Tchau, um abraço para vocês.